agradecendo por todas as coisas, agradecendo por aquilo que está à nossa direita, acima de mim, abaixo de mim, dentro de mim, à minha volta. Diga para Deus, eu sou grata. Eu sou muito grata. E eu sinto essa gratidão, eu sou grata. Todo dia eu digo obrigada, obrigada, obrigada. Eu sou muito grata. I'm so grateful. E agora? Gratitude before me. Gratitude behind me. Tudo que está à minha esquerda e à minha direita. O que você quer agradecer agora? Vamos agradecer pelo pequeno e pelo grande. Vamos agradecer pela cama que a gente dormiu, pela comida que a gente comeu, pelas pessoas que a gente conheceu. Gratidão, meu Deus, pelo ar que eu respiro. Gratidão pelo meu pulmão sentir esse ar nesse momento. Gratidão porque eu estou viva. Gratidão porque eu tive uma cama quente para dormir. Gratidão pelos meus filhos. Gratidão pelo meu marido. Gratidão pela minha família. Gratidão pelos meus amigos. O que você quer agradecer? Gratitude to the right of me. Sente um pouquinho a música, vamos lá. I'm so grateful. Let it go. I'm so grateful. Yes, I'm so grateful. I'm so grateful. I'm so grateful. I'm so grateful. Put your hands over your hearts. Just put your hands over your heart for a second. Close your eyes. Se você puder coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. E pensa o que você quer agradecer a Deus. Agradece pelos desafios também que você passou, que te forjaram uma pessoa melhor, que te fez buscar ajuda. Aquilo que sempre você se revoltou e agora você aceitou. E que isso acalmou o teu coração e deixou aquilo embora. Gratidão, Senhor. Gratidão, meu Deus. Gratidão, Criador. Gratidão pelos meus amigos, pelas pessoas que te ouvem, pelas pessoas que te aconselham. Gratidão pelo seu trabalho, pelo meu trabalho, pelas pessoas que a gente abençoa com o nosso trabalho, independente do que a gente faz. Gratidão pelo dinheiro que vem através desse trabalho. Gratidão por esse dinheiro que é através dele que você compra o seu alimento, que você realiza muitos sonhos, que você ajuda muitas pessoas. Gratidão. Gratidão pelo sol que raiou hoje. Eu não sei qual é a sua gratidão, mas agradece agora nesse momento. Elenca todos os motivos que você tem para agradecer, mesmo os pequenos, que aparentam ser pequenos. Gratidão por estarmos aqui hoje. Gratidão pelo movimento Conexão que Move. Gratidão por todas as pessoas que estão aqui, que participam. Gratidão pelas famílias que vão ser abençoadas através dessas pessoas. Gratidão pela nossa energia que está aumentando, a nossa frequência que está melhorando. Gratidão por esse grupo, por essa egrégora que a gente vai formar agora. I'm so grateful. I'm so grateful. Sou muito, muito grata. Gratidão pela vida da Renata, pela vida da Ana Lúcia. Gratidão pela vida da Ana Torezin. Gratidão pela vida da Mari.
Gratidão pela vida da Loiva, gratidão pela vida da Rose, da Heloísa, gratidão pela vida da Nana, da Marileide, do Carlão, da Crícia, da Glauce, da Lília Bastos. Gratidão pela vida de todas as pessoas que estão aqui nesse momento e por todas as famílias que estão representadas aqui nesse momento. E você vai respirando fundo, puxando o ar, segurando e solta. E eu quero que você eleve seus pensamentos a todas essas coisas que você acabou de agradecer nesse momento. Por tudo aquilo que você tem. Por tudo aquilo que você passou. Por tudo que você viveu. Pela sua vida atual, pelo seu momento agora, pelo hoje, pelo agora. Somos gratos por tudo que vivemos. Nós não podemos viver apenas lá atrás. Temos que viver o hoje. Às vezes o que vivemos hoje não é exatamente o que gostaríamos de viver. Não é o que em algum momento da nossa vida a gente pôde viver. Mas é o que a gente tem para viver. E a partir do momento que a gente agradece, a gente é capaz de transformar todas essas coisas naquilo que a gente tanto quer. Agradece por todas as pessoas que Deus coloca no seu caminho, que te ajudam no seu processo. Aqueles anjos feitos de gente, que vem no momento mais importante da sua vida. E aqueles talvez tivessem aparecido ou apareceram, mas se você não prestou atenção, porque o seu coração não estava grato naquele momento. Vamos agradecer pelo cuidado de Deus. Deus cuida de nós todos os dias, todos os momentos. Sempre sedento de amor, de nos derramar esse amor. Sempre sedento com que a gente conecte a nossa essência, que é Ele. Todos os dias, todos os dias. Gratidão pelo nosso momento de oração, quando estamos quietinhos, sozinhos, Ele nos alimenta. Gratidão pelo momento que nós fazemos o bem às pessoas. Ele nos alimenta. Gratidão pelo momento que nós trabalhamos. Ele nos alimenta. Gratidão pelo momento que nós dormimos e nos restauramos. Ele nos alimenta. Cada momento da nossa vida, cada momento do nosso dia pode ser um alimento espiritual, um alimento corporal, um alimento mental, um alimento. Algo que nos edifica, que nos melhora, que nos acresce. Mas se nós não estivermos gratos, esses momentos não serão enxergados e muito menos saboreados. A gente está aqui para viver. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Viver em abundância é saborear a vida. Saborear cada momento dela. Os pequenos e os grandes. Os pequenos, quando a gente deita e olha para o rostinho do nosso filho e se alegra por ele existir. Ou por de um amigo, ou por do marido, ou pela da esposa, ou pela mãe, ou pelo pai, ou por alguém que você pode fazer o bem. Apenas por estarmos vivos. Vamos agradecer agora pelo nosso corpo. Gratidão pela minha mente. Gratidão pelo meu cérebro, que são coisas diferentes. Gratidão pelos meus olhos que enxergam e que é possível ver a beleza desse planeta. Gratidão pelos meus ouvidos que ouvem e que estão abertos e sedentos à vontade do Criador. Gratidão pela minha boca, que professa coisas boas, energia positiva, alegria e que contagia o mundo. Gratidão pela minha garganta, pela minha voz, que não se cala. Gratidão pelo meu coração, que pulsa de vida dentro de mim, que carrega os melhores sentimentos, mas também carrega dores, também carrega emoções ruins,
E a gente está aqui para trabalhar isso, a gente está aqui para transmutar essa energia. A gente está aqui, sim, para se conectar também com ela e para fazer ela mudar, para fazer ela transmutar. Gratidão pela minha barriga, pelo meu estômago, por tudo que processa o alimento, que me faz ter energia todos os dias. Gratidão pelas minhas pernas, que me levam até os lugares, pelos meus pés, que sentem o meu corpo, que sustentam o meu corpo, que carregam o meu corpo. Gratidão pelo meu espírito, a minha conexão com o divino. Gratidão por eu ser a imagem e semelhança do Criador. Gratidão por eu ser, repete comigo, por eu ser imagem e semelhança do Criador. Gratidão por eu ser imagem e semelhança do Criador. Respira, segura o ar e solta. Inspira, segura o ar e solta. E a gente vai acalmando, vai voltando aqui, ouvindo a musiquinha. Quem quiser espreguiça. Voltamos, abrimos nossos olhos. Agora vamos falar de hoje, do tema de hoje. De novo, bom dia a todos que estão aqui, que fizeram essa meditação rapidinha conosco, da gratidão maravilhosa, que eleva a nossa frequência vibracional. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E a gente sempre começa com a gratidão. Por quê? Para você que ainda não sabe. A gratidão é um sentimento extraordinário que eleva a nossa frequência, que faz com que a gente possa emanar uma energia positiva, faça com que a gente possa se conectar com o nosso Criador, que você pode chamar do nome que você quiser, você vai ser super bem-vindo. Aqui a gente não fala de religião, a gente fala de espiritualidade. Então aqui a gente conecta com um Deus que há dentro de nós, com esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas e que nos criou, né? E, portanto, somos imagem e semelhança do Criador. E hoje a gente vai falar de algo que é meio chato de falar, mas é importante falar. E muitas das vezes a gente lida com isso todo dia, e isso rouba a nossa vida, rouba a nossa história, rouba aquilo que a gente veio fazer nesse planeta, porque a gente veio fazer alguma coisa nesse planeta. Eu não sei qual é a sua missão, mas você tem uma missão, você tem algo que você veio fazer aqui, você precisa contribuir para algo aqui. E quando a gente está com a frequência baixa, quando a gente está com medo, a gente não contribui. A gente contribui para piorar. A gente contribui para a frequência do planeta abaixar. Eu não sei se vocês sabem, mas o mundo vibra em aproximadamente 200 Hz. Para quem já me ouviu falar da tabela de Hawkes, sabe que é muito baixo, né? É muito baixo essa frequência. É a frequência ainda de contração, ou seja, algo que não ajuda a expandir, algo que não ajuda. Mas existem números aqui, existem pesquisas de pessoas, né, que estudam essa parte da física quântica, que dizem que se uma pessoa conseguir elevar a sua frequência vibracional, impacta a vida de milhares de pessoas, gente. Isso é extraordinário, tem noção do nível de responsabilidade que a gente tem quando a gente conhece as leis do universo, quando a gente começa a entender que o nosso sim é a nossa essência, o nosso sim é o Criador, o nosso sim é a fazer parte, né, desse movimento de ser seres de luz, seres que vêm impactar a vida das pessoas, podem realmente mudar a vida das pessoas, e isso vai fazendo muito sentido. Quando eu li sobre isso, eu fiquei impressionada. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, quando fala que uma pessoa é capaz de mudar. Olha que coisa louca que eu vou ler aqui para vocês, um pedacinho só. Deixa eu ver se eu acho aqui, na tabela de Hawkins. Cadê? Cadê?
Se não achar agora, não tem problema. Depois a gente vai falar. Depois eu vou procurar aqui e vou falar para vocês. É algo, assim, extraordinário. Quando eu li sobre isso, eu falei, meu Deus! Então, significa que eu preciso ainda melhorar muito mais. Mas, enfim, estamos no caminho, né? Eu vou compartilhar uma telinha com vocês. Eu aprendi a fazer em tela cheia, tá? Que quebrei a cabeça, mas agora eu consegui. Para a gente falar sobre esse tema, tá bom? E vocês me dizem aí se está em tela cheia agora. Está em tela cheia? Vai ficar. Tá, joinha. Que maravilha. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar do medo. E por que eu escolhi esse tema? Na verdade, eu não escolhi esse tema. Tudo que eu faço aqui, eu me coloco em oração para Deus me mostrar, em oração, em meditação, para Deus me mostrar aquilo que faz sentido hoje. Talvez não seja para todas as pessoas hoje, nesses 18 que estão aqui, mas talvez se uma delas ouvir e mudar, ajudar a mudar a vida delas, esse é o trabalho, tá? Então, nosso grupo chama Conexão que Move. E quem é o medo? Né? A gente vai falar sobre medo. Quem é o medo? O medo é uma frequência muito baixa, que para quem conhece aí, a gente já falou um pouquinho da tabela, eu vou sempre trazer de alguma forma a tabela de Hawkins, mas para vocês visualizarem, né? Hawking é um médico e alguém que estudou física quântica e que estudou, inclusive, a ciência da espiritualidade, né? Que é a física quântica, né? E ele conseguiu medir os nossos sentimentos, as nossas emoções em escalas vibracionais de energia, em hertz, na verdade. Então, o sentimento que a gente tem, ele gera uma emoção. E essa emoção, ela é medida em hertz, né? Como a gente mede uma, como fala? Uma estação de rádio, né? Então, se essa estação estiver conectada na rádio 150 Hz, ela não tem como ouvir o que está passando no 500 Hz, né? Então, ela precisa mudar de estação. Ela precisa aumentar esse nível de frequência vibracional, tá? Quem quiser printar a tela pode printar, fique à vontade. E a gente vai falar sobre isso. Então, o nível de medo, gente, preste atenção aí, que loucura, né? O nível de medo, ele está aproximadamente ali em 200, em 100 Hz, perdão. Né? O medo, ali nosso sentimento que gera uma emoção, né? E o medo gera milhares de coisas, né? Milhares de coisas. Não é à toa que uma pessoa, quando tem transtorno de ansiedade com síndrome do pânico, né? Porque existem vários transtornos de ansiedade, ela sente medo, né? Então, o medo é algo que paralisa a gente. Ao mesmo tempo, ele inicia assim, algo que nos protege. Ou seja, quando a gente sente o primeiro medo, né, no sentido de o cérebro, que como ele é reptiliano, então ele vai parar, analisar se aquilo coloca ele em risco. Ou seja, o que a gente sente medo? Do que a gente sente medo? A gente vai vir de onde vem o medo. Mas, normalmente, do que a gente sente medo? De uma forma saudável e comum, tá? Sem falar dos outros medos. Saudável e comum. Daquilo que nos é desconhecido, do desconhecido. Então, o desconhecido gera medo por quê? Porque ele tira o nosso cérebro, vamos dizer assim, a nossa mente, perdão, daquilo que é confortável. O que é conhecido é confortável. Então, eu já conheço isso, eu já sei lidar com isso, eu lido com isso todos os dias. Isso é confortável. O que me torna desconfortável? Aquilo que eu não conheço. Então, eu vou ter que passar por um certo movimento, né, de mudança, desconforto, para poder começar a viver o desconhecido. Então, nos assusta? Claro que nos assusta. Porém, isso de forma que a gente pense, será que isso vai me fazer bem ou não? Será que isso vai contribuir para a minha vida ou não? Isso é algo saudável, que faz você pensar. Porém, esse medo, de forma exagerada, ele nos paralisa. E aí, ele tem caminhos. Por que a gente sente o medo? Né? Da onde que vem esse raio desse sentimento que, às vezes, você fala, cara, eu quero tanto fazer uma coisa, mas eu morro de medo. Eu não consigo tomar aquela decisão, eu não consigo alcançar um próximo nível, eu não consigo melhorar em tal coisa, eu não consigo sair de uma situação onde eu estou porque eu sinto medo. E por trás do medo existe um motivo. Então, antes da gente passar por esse por trás, eu quero que vocês entendam o nível de hertz, que significa de frequência vibracional, que é estar
conectado ao medo. É uma frequência extremamente de contração, ou seja, só faz a gente regredir, não faz a gente avançar. E é algo muito ruim. E a gente viveu isso durante muito tempo, né? A gente vive isso no planeta, no momento que a gente liga a televisão, e que isso colabora muito para que a gente nos mantenha no medo, quando a gente vê uma reportagem ruim, quando a gente vê um assassinato, quando a gente vê assalto, quando a gente vê um monte de coisa ruim no mundo, a guerra, tudo acontecendo. Isso nos faz vibrar no medo. E, gente, pode parecer loucura o que eu vou falar para vocês, mas quando eu entendi como funcionava a mente humana, eu desliguei simplesmente a televisão. E por que eu desliguei? Ontem eu falei para o meu marido assim, ele nem, não sei nem se ele prestou atenção. Eu falei, moça, você está vendo a televisão? Ele falou, não, eu estou fazendo sei lá o quê. Eu falei, mas ela está ligada no falando de guerra. Era guerra, era assalto, sei lá o que era. Eu falei, então desliga. Se você não está ouvindo, então desliga. Porque você pode não estar ouvindo, mas os seus ouvidos estão ouvindo. A energia que está sendo imputada ali está entrando em você. Aquela informação está indo para o seu inconsciente, você querendo ou não querendo. Então, sabe quando a gente deixa a televisão ligada o dia inteiro, porque quer alguém para falar com a gente sozinho, solitária? Bota uma música, amor. Bota uma música maravilhosa. Coloca uma palestra de espiritualidade. Bota alguma coisa de autoconhecimento. Vai buscar outra coisa, mas desliga a televisão. A televisão nos conecta com algo horrível, e aí tem uma série de outras coisas que está por trás disso, mas uma delas eu vou até elucidar, porque é algo que faz total sentido. Toda a parte de marketing, quem estuda marketing vai saber me dizer isso muito melhor, ela está relacionada a criar emoções em nós, a nos conectar a emoções, sempre. Quando a gente vê numa novela o mocinho e o bandido, quando a gente vê que sempre é o pobre que é o mocinho, né? E o rico é o bandido, tudo isso nos faz conectar com crenças, que é o que nos move, e com emoções. E com emoções. Então, se a gente está sempre conectado a essas histórias de medo, a esse pavor que foi feito durante a pandemia, é claro, é fato que a gente viveu algo fora do comum, que nunca viveu-se na humanidade, algo que nos trouxe medo, sim, mas aquilo alimentava o nosso medo cada vez maior. E às vezes a formiga, né, não estou diminuindo, pelo amor de Deus, mas às vezes é algo que poderia ser uma formiga dentro de você, porque não ia te impactar tanto, ou que talvez você não fosse conectar tanto com aquela dor, fez virar um leão e te trouxe tanto medo, tanto medo, tanto medo, que a sua frequência vibracional, olha aí onde é que ela manteve. E aí a gente está aberto a tudo de ruim quando a gente está frequenciado, conectado com algo ruim, com um sentimento ruim, com uma emoção ruim. Ou seja, a gente está aberto a ter doenças, a gente está aberto a adoecer fisicamente, espiritualmente e mentalmente, por conta da nossa frequência baixa. Então, atentem ao que vocês conectam, atentem com quem vocês andam, atentem ao ambiente que vocês estão, atentem a isso. Se vocês querem sair de algo assim, desconectem disso. Né? Já existe, todo mundo conhece a lei da associação, a gente é o que a gente se associa, a gente acaba vivendo aquilo. E por que a gente é o que a gente se associa? Porque é isso que está sendo emanado, e é isso que você se alimenta. A gente retroalimenta o tempo inteiro, né? A gente pode ajudar as pessoas que estão à nossa volta, ou a gente pode atrapalhar as pessoas que estão à nossa volta. E as pessoas que estão à nossa volta podem nos ajudar ou podem nos atrapalhar. Então, a gente precisa não ser mais inocente, né? E achar que tudo que está ali é lindo. Não, não é lindo, né? Quando você vê ali todas as desgraças do mundo e, por fim, existe uma noticiazinha boazinha para dar uma acalmada no teu coração. Normalmente, a última notícia a vir, ela não é tão ruim. Isso é estratégia para nos manipular. Por quê? Porque uma pessoa com medo é 100% manipulada. Uma pessoa com medo é 100% manipulada. E aí, existem várias coisas que fazem nos manter no medo, que eu sei que é tão difícil da gente aceitar. Mas se você pode olhar o lado ruim, você pode olhar o lado bom, claro, né? Se você conectar só com o lado bom, tá ótimo. Mas, normalmente, a política foi feita para nos manter no medo e nos manipular, né? E foi feita não, né? É usada, melhor dizendo. Então, temos que ter cuidado nesse processo, a não estar conectado a algo muito ruim.
né? E quando eu estou falando isso, não estou falando para você não ser uma pessoa politizada ou ser uma pessoa que acredita ou vai atrás daquilo que você acredita, né? E defende aquilo que você acredita. É claro, nós somos cidadãos e temos mais que fazer isso. Mas a gente não precisa estar conectado às coisas ruins. E vou dar um exemplo muito simples. A gente está às vésperas de algo, né? Da política, das eleições, e existe uma enxurrada na internet que fala de coisas ruins. Um falando mal do outro, falando mal do outro. Você vai conectar a isso? Você está conectando aqui vibração. Você acha que você está ajudando alguém fazendo isso? Não, amor. Você está atrapalhando o planeta. Você está vibrando em 100 Hz. Você está vibrando em 150 Hz no ódio. Você está ajudando a piorar. Então, se você quer colaborar, o que você pode fazer, além de fazer a sua parte, né? Através daquilo que você acredita, é emanar coisas boas, é se conectar a algo bom e transmitir isso para o planeta. Outra coisa que nos aprisiona e que muitas vezes, e aí eu não estou falando de uma ou duas, estou falando de qualquer uma, e você vai avaliar dentro daquilo que você pensa. Muitas das vezes a gente dentro da religião nos aprisiona, porque coloca, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Quantas vezes a gente ouve isso? É um medo. Então você vai ser salvo porque você acredita no amor, pelo amor, ou você vai ser salvo pelo medo? Você deixou de fazer algo porque você faz sentido aquilo para você, não conecta mais aquilo para você, né? Não faz sentido falar mal do outro, não faz sentido, sei lá, encher a cara, não faz sentido qualquer coisa, não sei o comportamento, não faz sentido mais aquilo para você, não enche mais o seu coração, ou porque você tem medo de ser punido por aquilo. E quantas vezes a gente ouviu isso dos nossos pais? Não faz isso porque Deus castiga. Ou seja, apresentaram para nós um Deus de punição, né? Um Deus que julga, um Deus que separa, um Deus que condena. Eu estou aqui para falar de outro Deus, tá? Eu conheço outro. Eu conheço o que ama, o que acolhe, né? O que aceita e, enfim, o que cura. Então, é sobre isso. E muitas vezes a gente não sabe de onde vem o nosso medo. A gente vai entender de onde vem os nossos medos atuais. E da onde que ele vem, então, agora? Né? Ele vem de dois caminhos, dos paradigmas, aqueles que são construídos 90% até os nossos 7 anos de idade, que são as repetições que a gente passou, que a gente ouviu, aquilo quando a nossa mãe falava, não faz isso que Deus castiga, ou quando o nosso pai falava, ou com alguém que criava a gente, falava, não faz isso porque Deus castiga, e isso nos criou um Deus dentro de nós, nos criou algo divino maior, enorme, que nos pune. Então, se eu não fizer isso, onde você está vibrando? Olha que louco! No medo de ser punido, no medo de ser castigado, no medo de ser tirado de alguma coisa, no medo de não poder usar algo, sentir algo, viver algo. E esses paradigmas, gente, são construídos dentro de nós, principalmente 90% da nossa infância. 90% da nossa infância. Então, olha que louco, né? Muitas vezes a gente ouviu ali de um professor que a gente não era capaz de fazer aquilo, né? A gente falar que existiam crianças melhores do que a gente, né? Que você é da aula daqueles que não sabem e o outro é da aula daqueles que sabem. Quantas escolas separam as crianças, os top 10, separam das crianças que têm mais dificuldade e acham que estão ajudando. E acham que estão ajudando. O que eles estão fazendo com essas crianças que não são top 10? Como que essas crianças se sentem? Por mais que você fale, não, você está aí no processo. Amor, eu sou excluída, é óbvio. Porque se existe alguém que é melhor do que eu, se a pessoa acredita que existe alguém que é melhor do que ela, e não existe ninguém que é melhor do que ninguém. Existem pessoas que usam a sua inteligência e outras não souberam usar. Ou tem vários paradigmas que não permitem usar, que não conseguem, que fazem com que aquela pessoa acredite 100% que ela não pode, que ela não é capaz, e por isso ela não consegue. Então, é um paradigma, é um sentimento que traz uma emoção que faz a pessoa paralisar. Não é a inteligência que ela tem, porque todos nós somos inteligentes iguais, gente. Deus deu a mesma capacidade para todos nós, todos. Se alguém consegue, a gente consegue. Se alguém consegue, a gente consegue. Né? Então, às vezes, irmãos mais velhos, governantes,
Às vezes, na religião, né, que a gente ouviu isso quando era criancinha, que nos apavorou, que nos apavorou, e que criou dentro de nós um medo. Medo, às vezes, de ter uma relação. Você quer ver o medo? Quando você tem pais que só brigavam, pais que só se maltratavam, pais que tiveram uma história difícil de embriaguez dentro do lar, né, de violência doméstica, você vai criar um medo. Medo de se relacionar, medo de ter uma relação igual, medo de reproduzir aquilo, sabe por quê? Porque na sua cabeça, no seu inconsciente, aquilo é uma relação. Aquilo é o que você conhece como uma relação. Então, será que casar é isso? E aí você tem medo de se relacionar. Porque é isso que você conhece. É isso que você conhece como ser marido e mulher. É aquilo que você estava vendo. É aquilo que você presenciou e que você sentiu. E por muitas das vezes a gente não consegue entender que a gente não dá start na nossa vida por conta do medo que foi implantado no nosso inconsciente quando a gente era criança. Só que o nosso inconsciente, lembrando vocês, de novo, né? Você fala isso, rege a nossa vida. Rege. É ele que manda em tudo. Até o momento que a gente aprende isso. É ele que manda em tudo, até o momento que a gente descobre o caminho para reprogramar ele. É ele que manda em tudo até o momento que a gente descobre como que a gente faz para se desconectar com aquele medo. Ou se conectar com a coragem. Se conectar com outra coisa melhor. Então, até o momento que a gente deixa a vida nos levar, o que significa isso? Os nossos pensamentos. É o paradigma que faz o pensamento, que faz o sentimento, que faz a emoção. Lembra disso? Que faz a gente ter uma ação, né? A Bíblia diz isso, a Bíblia diz de uma forma clara, que são os seus pensamentos. Você sente aquilo, cuide dos seus pensamentos. Esses dias eu estava lendo isso em Provérbios, eu não me lembro agora qual foi. Alguém que postou na internet, falei, meu Deus, está tudo aqui! Cuide dos seus pensamentos, porque são os seus pensamentos que determinam a sua vida. Mas eles vêm dos paradigmas. Eles não vêm de agora. Eles vêm de algo que está dentro de nós, do nosso inconsciente. De algo que a gente, entre aspas, não tem controle. Mas tem. No momento que a gente aprende. No momento que a gente aprende. Tá? Então, a maioria dos paradigmas, a maioria de onde ele vem, vem dos paradigmas. Daquilo que foi construído em nós. Eu dei o exemplo de relação, mas pode ser, por exemplo, às vezes o pai que realmente falou, cara, tu é burro, tu é burro, tu é burro. E aí você acredita naquilo que você é burro. E você leva isso para o futuro. Você acha que não leva, mas você leva. Então, quando você vai fazer alguma coisa, você sente aquele medo, não, não vou conseguir, não, não vai dar certo, não. Vem de uma crença que foi instalada no seu inconsciente quando você era criança. Gente, isso chama, dentro de nós são criadas sinapses neurais, que é um caminho, é uma informação que está ali dentro do nosso inconsciente. Aquilo não é apagado de um dia para o outro. Aquilo pode ser reprogramado. A energia que você vai imputar ali, como você vai ressignificar aquilo dali e mudar aquela história. Mas isso não acontece de um dia para o outro. E a maioria das pessoas não sabe nem que isso existe. Para isso que a gente está aqui. Não sabe nem que isso existe e deixam a vida serem conduzidas por isso. Entende? E ficam apenas na ação, achando que ali, se eu mudar um comportamento não muda quando você não muda o paradigma. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E à medida que a gente vai entendendo, aumentando o nosso nível de conhecimento, e a Bíblia diz o quê? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Né? Quanto a gente sofre se a gente não sabe que isso existe? O quanto a gente sofre que é quando a gente acha que não, é isso mesmo, isso daí não é para mim, não. Eu não nasci para isso, não. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu fui a pessoa que já falei isso. Eu nasci para sofrer. Eu, Liliana, falava isso, eu nasci para sofrer. Hoje eu já cancelei isso 50.999 vezes, né? Eu não nasci para sofrer, eu nasci para ser feliz. Porque eu sou imagem e semelhança do Criador, minha gente, que é isso? Né? Mas o quanto a gente carrega isso dentro da gente. A gente carrega isso dentro da gente. Né? Então, muitas das vezes, a gente acha, não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui não é assim mesmo, eu não dou certo com ninguém. Eu não consigo. Por quê? Porque foi instalado um paradigma. Ou, não só através do paradigma
que é algo que é construído repetidas vezes dentro de nós, né? E vai criando uma sinapse neural, como através de um trauma. Um trauma também cria uma sinapse neural. Um trauma também faz ter um registro dentro de nós que traz uma emoção, que traz um sentimento, perdão, e gera uma emoção, tá? Do medo, por exemplo. Então, quando você teve o trauma de uma traição, o trauma de uma perda, o trauma de um assalto, o trauma de alguém que morreu na sua família, de uma forma brutal, ou não, mas morreu, então a perda de alguém em luto. O trauma é de algo que você foi por exemplo, sacaneado no seu trabalho, alguém te roubou, alguém te trapaceou com você, e aí você não consegue confiar em pessoas. Por quê? Porque um dia você foi traumatizado, né? Então, traumas também fazem a gente criar esses medos. Por quê? Porque eles também geram sinapses neurais com essa informação de medo, tá? Eu não estou lendo o chat, tá, gente? Se alguém... Ah, tá. Deixa eu só ver o que ela escreveu aqui. Cresci ouvindo que eu era insuportável e que nunca teria uma família. Hoje sou eternamente grata por ter minhas filhas, mas paguei um preço caro por um casamento infeliz. Hoje renasci em mim e vivo um novo começo. Parabéns, querida. Que Deus te abençoe abundantemente. Que coisa linda. Isso é o poder de você conseguir refazer esse paradigma, né? Reconstruir essa história, né? Romper com esse padrão, romper com algo, e aí o padrão é exatamente isso, né? Com algo que foi construído ali. Então ela ouviu, ela cresceu ouvindo isso. É fato que ela ia ter é natural que ela buscasse um casamento e que ela acabasse sendo infeliz nesse casamento, né? Até o momento que ela entendeu, que ela enxergou e ela conseguiu buscar através dos caminhos que eu não sei quais foram, mas com certeza foi algum eficaz que fez com que ela rompesse com isso, né? Mas essas feridas que estão dentro de nós, gente, elas precisam de cura, elas precisam serem curadas. E quando elas não são curadas, elas nos atrapalham. O medo vem delas, né? O medo vem delas. Então a gente precisa curar, né? Então esses traumas são impactos que a gente vive, né? Que a gente viveu e que nos trouxeram uma memória ruim, que nos impedem de avançar, ou de tomar uma decisão sobre aquilo, ou de conseguir enxergar. Às vezes a gente não consegue ter essa clareza. A gente não tem essa clareza, né? E por isso é importante a gente buscar ajuda, é importante a gente ler sobre autoconhecimento, é importante a gente ler como funciona o nosso cérebro, é importante a gente ler sobre essas informações que fazem a gente elucidar, fazem a gente clarear dentro da gente. Gente, o quanto a gente muda quando a gente tem essa informação. O quanto a gente se liberta, porque você começa a conhecer as coisas. Você começa a conhecer como funciona. Para que Deus te criou? Deus te criou para o melhor, Deus te criou para ser feliz. Tá? E aí, o que antecede o medo? Olha só, a gente vai fazer um caminho agora, hein? Pode ser um caminho libertador. Preste atenção, você que está aí. Porque para mim foi. O que antecede o medo? O que está por trás dele? O medo não é só o medo, né? O medo antecede a insegurança. A pessoa que tem medo de algo, ela é insegura, não é? Ela tem medo de dar certo numa situação, ela tem medo de abrir um novo negócio, ela tem medo de não ser aceita, ela tem medo de não agradar. Olha quantos medos a gente tem. Ela tem medo de se relacionar, porque ela é uma pessoa insegura. A insegurança vem por trás do medo. A insegurança, o inseguro, ele não acredita em si. Olha o que eu coloquei aqui. O inseguro não acredita em si, ele tem medo de dar passos, ele é influenciado pela opinião alheia. Uma pessoa insegura é uma pessoa que tem medo, ela é 100% manipulada. Por quê? Porque o que você fala, o que o outro fala, é verdade para mim. Não porque eu acho, mas porque eu sou insegura, porque eu não acredito em mim. Então, eu acabo acatando a verdade de alguém. E aí, essa pessoa insegura, quando o outro diz que você não merece, você acredita. Isso foi tão criado dentro de você que você permanece, você permite isso, sem perceber que é algo permissivo. E você acaba, às vezes, culpando o outro. Ah, mas é o outro que me trata mal. Mas é o outro que não me elogia. Mas é o outro que isso, mas é o outro que aquilo. E o outro só faz isso porque você permite que ele faça. E você só permite que ele faça porque você é uma pessoa insegura e porque você tem medo. Entendem que está tudo dentro de nós, gente. Quando a gente busca o autoconhecimento, é como se Deus estivesse dando para a gente,
sei lá, algo na nossa mão aqui, vou pegar uma pedrinha que eu tenho linda, algo na nossa mão, falou, toma aqui, olha, agora é contigo, agora é contigo. É você que vai tomar as decisões, aqui está a tua vida, ó, agora é contigo. Sabe por quê? Porque você para de olhar para a volta de você, você para de botar culpa em tudo. É no governo, eu tô com esse problema financeiro porque o governo é uma porcaria. Eu estou vivendo essa desgraça no meu casamento, porque o meu marido é um desgraçado. Eu estou vivendo tal coisa por causa disso, por causa daquilo, porque minha mãe me trouxe assim, porque fez, porque aconteceu. Blá, blá, blá. E aí a gente coloca tudo fora de nós. Só que, claro, que ao longo da nossa vida, principalmente na nossa infância, esse fora de nós foi o que fez a gente ser quem a gente está sendo, o que a gente está vivendo. Esse fora de nós. Os traumas que a gente viveu, aquilo que a gente ouviu, tudo isso. Isso na nossa infância. Mas quando a gente é adulto e que a gente tem a informação de que isso está tudo dentro de nós e tudo que está vivendo à volta só vai mudar quando a gente conseguir conectar isso que está dentro de nós, e só quem tem esse poder é você mesmo. Não adianta mudar de casamento, você vai continuar vivendo as mesmas coisas. Não adianta de mudar de governo, você vai continuar não tendo dinheiro. Não adianta mudar de nada, se não mudar dentro de você. Porque não está lá fora, está aqui dentro. Está aqui dentro. Então, enquanto a gente não curar e não conectar com algo que está dentro de nós, o que está fora de nós, não muda. Muda de atores, como a Elaine diz, adoro isso. A gente tem atores na nossa vida que fazem a gente conectar com algo que está dentro de nós. Quem escolhe esses atores, muitas das vezes, somos nós. Outros não, né? Porque pai e mãe a gente não escolhe. Mais ou menos. Mas você deixa para outra conversa. Enfim, pai e mãe a gente não escolhe. Nem filho, né? A gente tem o filho, claro, mas a gente não escolhe como ele é. Mais ou menos também, a gente ajuda nessa construção. Mas a gente escolhe os amigos, a gente escolhe o marido, né? A gente escolhe o meio que a gente vive, a gente escolhe. Enfim, o que eu quero dizer? Está tudo aqui dentro. E Deus dá a oportunidade da gente olhar para dentro de nós e buscar por que eu sou inseguro? Por que eu deixo com que o fulaninho, o beltraninho, sabe aquela pessoa que liga para a pessoa, eu quero fazer uma coisa, mas eu não sei, o que eu faço? Liga para o outro, porque só dá um passo se o outro disser, faça isso. Tem noção do nível de insegurança que essa pessoa tem? Por que vocês acham que a pessoa faz isso, gente? Aqui tem duas coisas: nível de insegurança e benefício secundário. Sabe de onde vem o benefício secundário? Se eu ligar hoje para a Ana e falar, Ana, eu não sei o que eu faço, eu quero que você me diga. Se você me disser que eu vou para a direita, eu vou. Se você me disser que eu vou para a esquerda, eu vou. O que eu faço diante dessa situação? E aí a Ana vai olhar dentro dos paradigmas dela, dentro da forma dela de enxergar a vida, das dores dela, de tudo dela, né? Que não é o que eu vivo, e vai falar, vai para a direita. Vai para a direita. E a Liliana vai lá e vai para a direita. E sabe o que acontece se não der certo a direita? Eu vou culpar quem? A Ana. Não é responsabilidade minha. Eu terceirizei a minha decisão. Eu deixei para a Ana dar. Eu fiz isso porque eu sou insegura e eu fiz isso inconscientemente, porque isso é uma forma de eu tirar o meu da reta. Isso é uma forma. E é por isso que as pessoas falam, não, se for da vontade de Deus, vai ser. E não toma passo nenhum. Porque é uma forma de sair, de terceirizar. Não é que a pessoa não queira fazer a vontade de Deus, não é isso que eu estou falando. Tudo que eu faço sempre pedindo que seja feita a vontade de Deus, porque eu sei que a dele é a melhor. Eu não questiono. A dele é a melhor. Para mim não tem essa. Não tem. Mas quando a gente fala, não, quando a gente joga para Deus, no sentido de como se ele fosse decidir, como se fosse chegar um anjo na tua frente e falar, não, vai para a direita, vai para a esquerda, porque a sua insegurança é tão grande, ou porque é mais fácil a gente dizer, se não deu certo, não foi da vontade de Deus. Se deu certo, tá vendo? Era da vontade de Deus. Não é isso, gente? E tirar a nossa autorresponsabilidade da reta. Assumir as nossas decisões e que a gente vive hoje o que a gente plantou lá atrás. Isso é tomar rédea da nossa vida. Isso é tomar rédea da nossa vida. Parar de culpar o mundo. Isso é tomar rédea da nossa vida. E muitas das vezes a gente não faz isso pelo medo, né? De novo. Então é influenciado pela opinião alheia, está sempre vivendo aquém do que poderia. Poderia muito mais, mas está vivendo aquém.
está vivendo inferior àquilo que poderia ser nesse planeta. Por quê? Porque tem medo, porque é inseguro. Sabe aquela pessoa que você olha, e essa pessoa pode ser você mesmo, né? Aquela pessoa que você olha e fala, cara, fulano tem um potencial surreal para tal coisa. Mas ela não consegue acreditar nem nela. Como que ela vai fazer tal coisa? Ela não vai fazer tal coisa. E aquilo que você enxerga, ela não enxerga. Dói, né? Mas é. E por que isso? Porque ela tem um potencial para fazer algo muito maior, mas ela está sempre aquém, porque ela é uma pessoa insegura. Né? Sempre vivendo aquém do que poderia, pois o medo ele é maior do que os sonhos dessa pessoa. Ela não tem energia para mudar, não tem energia para se lançar naquilo, porque ela é insegura, porque ela tem medo. E aí a pessoa acaba se vendo pequeno para realizar esses sonhos. E aí, gente, o que está por trás da insegurança? Tem algo por trás da insegurança. Tá certo, lindo. Tá gravando. Depois você termina de ver. O que tem por trás da insegurança? A baixa autoestima. Aí a gente vai chegar lá no início. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um por trás, né? A baixa autoestima, quando a gente tem baixa autoestima, a gente deixa as pessoas nos diminuírem. A gente sente que é sempre pior do que o outro. Ou seja, o outro é sempre melhor do que eu. O outro é sempre mais capaz do que eu. O outro consegue, eu não, né? A gente tem dificuldade de romper relacionamentos dolorosos. A gente se mantém preso nesse relacionamento. Por quê? Porque a gente nem acredita que a gente vai conseguir algo melhor. E porque a gente acostumou ali na dor. A gente tem medo de se lançar novamente e medo de ter novas dores. Medo de viver a mesma coisa. Então, para que eu vou viver de novo? Já tem aqui, tá ruim, mas fica aqui com ruim, né? Pelo menos eu conheço. Quantas pessoas que vocês ouvem, que vocês conhecem, que se mantêm numa relação porque pelo menos elas conhecem a dor naquela relação. E elas acostumaram com a dor. E a dor também acostuma, viu, gente? A gente acostuma com a dor. A dor também, entre aspas, é confortável. Por quê? Porque é o que você acostuma. E se essa pessoa não curar dentro dela antes de ir para qualquer outro relacionamento, o que ela vai viver? A mesma coisa. Ela vai viver por dois motivos. Primeiro, porque ela emana essa frequência e ela vai conectar com pessoas que emanam a mesma frequência que ela. Lembra? É eletromagnético. Você vai entrar em ressonância, você vai ressoar uma frequência, ela volta para você. Então, você vai conectar com a pessoa que tem essa mesma frequência. Primeiro, isso. E segundo, porque ela tem dentro dela uma coisa que é um padrão. Ela tem um padrão de relacionamento. Enquanto ela não rompe, não limpa, não reprograma, não resolve dentro dela, ela vai manter esse padrão, conectando alguém que faça exatamente a mesma coisa. Só muda de nome. A gente está falando dos atores, né? Os atores na nossa vida, novamente. E como que ela faz para sair disso? Ela precisa curar ela, não é a relação. Quando ela cura ela, gente, quando ela para de ter baixa autoestima e ela começa a se amar, o que acontece? Ela não se permite estar ali. Ela não se permite que as pessoas façam determinadas coisas que elas estão acostumadas a fazer, que pisa em você, que te massacra. Mas fala, epa, peraí, que história é essa? Me massacra. Não, acabou. Agora não, violão. Por que ela não deixa? Porque ela começa a se amar. Não está no outro, gente, está sempre em nós. E aí ela vai colocar limites, ela vai se colocar, ou ela vai sair da situação. Simples assim. Mas o simples assim é um processo dentro de nós. Não é de um dia para o outro, né? Não é desligar, ligar e desligar, quem dera, né? Passa por um processo. Passa por um processo. Mas a gente tem que estar aberto a esse processo. Senão a gente sempre vai viver isso eternamente. Então a gente acaba se mantendo preso ali porque a gente não acredita que é capaz de ter algo melhor. Que não merece algo melhor, né? E a gente acaba sendo infeliz. E o pior de tudo não é ser infeliz ou estar infeliz. É aceitar a infelicidade. Esse é o pior de tudo. É aceitar que é isso mesmo. É isso aqui. É isso que eu tenho que viver. Isso é a minha cruz. Gente, já ouvi isso. Eu tenho uma amiga
que viveu, claro que não vou falar o nome dela aqui, que viveu uma dor muito forte de uma relação muito abusiva. E essa relação era violência mesmo, física, a psicológica era pior do que a física. Porque era tão bizarra que ela vivia, até o momento que ela conseguiu sair dessa relação. Mas durante um tempo, ela ouvia das pessoas que acreditavam, que tinham a mesma crença que ela, que eu não vou dizer qual era, aceita que essa é a sua cruz. Vocês têm noção disso? Que nível de consciência? Aceita, amiga, que essa é a sua cruz. Essa é a cruz que Deus te deu para carregar. Desculpem, Deus não deu nenhuma cruz desse jeito para ninguém carregar. Aliás, Deus não dá cruz para a gente carregar. É a gente que cria as cruzes. E aí a gente carrega. Tá tudo certo. Mas a gente que cria, na grande maioria das vezes. E os desafios que aparecem, a gente vai aprender a lidar com eles. Mas Deus não dá de presente cruz para ninguém, porque Ele é Deus de amor e não de dor. A dor é o ser humano que cria. A dor é a humanidade que criou, né? Exatamente, Ele já morreu na cruz por nós. É isso. Não faz sentido algum a gente associar que aquilo que a gente vive não é isso mesmo, eu tenho que carregar, essa é a minha cruz. Sabe? Não, não. E aí você pode estar pensando assim, é mais uma pessoa que é doente na minha família. Isso não é uma cruz? Não, depende de como você enxerga. Pode ser algo difícil de lidar. Mas isso não é uma punição. Isso não é uma punição para você. Isso pode ser uma oportunidade de você se transformar. Isso pode ser uma oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor. Isso pode ser uma oportunidade de você fazer o bem, de você cuidar de alguém. Mas você pode olhar isso como um peso, como um karma, sei lá, tem pessoas que chamam assim, né? E pode ser uma oportunidade de você estar aqui evoluindo. Tudo depende de como a gente enxerga. E por trás da baixa autoestima tem o quê? Mas o que a baixa autoestima esconde, né? O que ela esconde? A falta de auto-amor. O não conhecimento da nossa importância como imagem e semelhança de Deus. A desconexão com a nossa centelha, que é o eu sou. Gente, tudo começa daí. Tudo começa do mesmo lugar. Por isso que eu não tenho como falar de autoconhecimento sem falar de espiritualidade. Porque tudo começa da nossa autoimagem, da imagem que a gente tem. E a gente tem uma autoimagem, mas a gente pode criar uma outra autoimagem. A gente tem uma autoimagem que foi construída ao longo de uma vida. Então, quando você se sente incapaz, quando você se acha assim, quando você se vê, como que você se vê? Você já fez essa pergunta? Aliás, é um bom exercício para se fazer. Como que você se vê? Escreve como você se vê. Eu me vejo uma mulher forte, eu me vejo uma mulher fraca, eu me vejo uma mulher conectada a coisas que fazem ela se sentir diminuída. Eu me vejo uma mulher vítima. Eu já fui a pessoa vítima. Eu já fui a pessoa que dei todas as desculpas do mundo, mas eu vivo isso porque minha mãe morreu assim, assado. Eu vivo isso porque meu pai casou com uma pessoa que não era legal para mim. Eu vivo isso porque meu casamento aconteceu XYZ. Eu vivo isso porque eu fali. Eu vivo isso. Vocês estão entendendo? E eu vou dar sempre desculpas. Eu sou quem? Na fila do pão? Eu sou a vítima. Eu sou a pessoa, coitado da Liliana. Olha quantas coisas aconteceram com a Liliana. O que a Liliana vai fazer com todas essas coisas? Vai continuar nesse lugar onde todo mundo faz tudo com ela? Ou ela vai tomar as rédeas da vida dela? E vai falar, opa, peraí, eu vim para cá para ser feliz. Tem alguma coisa errada acontecendo. Será que é com o mundo? Ou é comigo? E aí eu vou começar a entender por que eu conecto tantas coisas ruins? Por que eu me permiti viver tantas outras coisas? Por que eu não aceitei talvez a pessoa em vez de rejeitar? Por que eu só vi defeito onde tinha também qualidade? Por que eu julguei? E aí eu sou julgada, né? Eletromagnético a gente faz que volta para nós. Então, tudo 100%. A gente pode também não se ver. Mas, na verdade, você se vê. Você se vê.
Você pode se ver de uma forma distorcida, mas você se vê. Como você fala não se vê, é como se você tivesse invisível ali, né? O inseguro é invisível, né? Isso é perigoso. Você precisa se ver, mesmo que seja com coisas ruins. Se você fizer uma autoanálise, você vai se ver. Aquele que diz que não consegue se ver é porque só está vendo coisas ruins. Então, escreve num papel autoimagem isso. Escreve num papel como você se vê hoje, quem você é hoje, como você se enxerga hoje. É a partir desse modelo que você tem é que a sua vida vai ser regida pela sua autoimagem, pelo aquilo que você se enxerga. Se você se vê uma pessoa que não consegue isso, que não sabe aquilo, que não merece aquilo outro, que é assim, que é tudo é menos, faz essa autoanálise. Eu mudei minha vida quando eu entendi que eu escolho ser perfeito, é isso aí. Ela escolhe ser, ou seja, ela construiu uma nova autoimagem, porque ela escolheu ser. Ela mudou, ela escolheu ser. E a gente escolhe, gente, quando a gente decide sair dessa condição de vítima, quando a gente decide buscar curar as nossas dores, quando a gente decide parar de rejeitar coisas que nós vivemos no passado e aceitar, porque tudo que a gente rejeita permanece dentro de nós de uma forma negativa. Quando a gente decide transmutar, quando a gente decide perdoar, quando a gente decide se conectar, se permitir. É aí que vai começar. Então, a autoimagem, ela deve ser todos os dias reconstruída. Eu continuo refazendo a minha autoimagem. Eu continuo buscando ser uma pessoa diferente do que eu sou hoje. E eu vou buscar até o dia que eu morrer. Não é? A gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para evoluir. Então, a gente sempre vai buscar, tá? Ó, ela disse, quando eu me olhei no espelho e me vi, vi a força que eu conquistei e o orgulho que tem de mim. Que lindo, é isso aí. Isso aí. E pode parecer bobo novamente, mas o poder da repetição, o poder da autossugestão, quem não conhece a autossugestão, leia Joseph Murphy, que fala o poder do subconsciente, né? O autor do livro O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy, que vocês vão entender o poder da autossugestão, porque ela pode começar com palavras ao vento, mas se você conecta uma emoção, lembre, isso faz mudar o seu paradigma. Eu sou amor, eu sou capaz, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou olhar para o espelho e falar eu sou, falar com vontade, repetir 20 vezes até você sentir isso. E quando você sentir isso, você está começando a criar dentro de você algo extraordinário. Você está começando a criar. E aí, esses dias, eu estou fazendo um outro curso agora, e eu relembrei algo que eu aprendi há 5 anos atrás com o Bob Proctor. Que quando a gente começa a construir algo, né, com Deus, lembra lá do tijolinho? Quando a gente começa a visualizar algo, e esse processo de autoimagem, você construir a sua nova autoimagem, é muito importante você visualizar essa pessoa, você sentir, você ver, você se alegrar, você sentir, é você daquele jeito já, você feliz, você segura, você corajosa, você do jeito que você quiser, você né, forte, você poderosa, você rica, você do jeito que você quiser, você saudável, né? Quando você sentir isso, e aí eu relembrei algo que eu aprendi há 5 anos atrás com o Bob Proctor, que é quando a gente vai criando. Existe um tempo, né, que você precisa manter a visualização. Existe um estudo por trás disso, tá, gente? E esse tempo é de 68 segundos. Então, quando vocês forem visualizar algo, mantenham essa imagem na mente de vocês por 68 segundos. Porque a gente emana, a gente constrói junto com o universo, lembra? E tudo isso tem uma ciência por trás disso, né? Porque o Deus, né, o Criador ou o universo, ele é o pai de todas as ciências. Ele é o criador da ciência universal, que é o que a gente chama hoje de física quântica, né? Você pode chamar de qualquer outra coisa. É o criador das leis universais. Então, quando a gente fala que tudo que a gente faz volta para nós, isso é uma lei do universo. Quem criou a lei? Quem criou o universo? Quem é o universo? É o próprio Deus. Tá? Então, as leis universais, a lei do perdão, a lei da aceitação,
a lei do dar e receber. Existem várias leis. Quem quiser entender mais sobre leis do universo, tem um vídeo muito legal do Bob Proctor que fala as 11 leis do universo. Esse vídeo é extraordinário. Tá bom? Então, é se conectando com o eu sou. E aí eu trouxe para a gente finalizar aqui uma explicação da Elaine Orives, que está no livro dela. Quem quiser printar a tela pode printar. É o livro que estuda as emoções, é o livro que eu estou estudando agora. Esse livro é muito legal, mas eu não aconselho quem não estudou nada absolutamente de física quântica a ler esse livro nesse momento. Ela tem 3 livros, esse é o terceiro, tá? Então, se você quer entender um pouco mais, você pode estudar o primeiro livro dela, que, se eu não me engano, é DNA da Cocriação. Eu não me recordo, mas eu posso ver e pesquisar e mostrar para vocês. Enfim, o que eu quero dizer com isso é porque aqui tem muitas informações, vocês vão ficar perdidos. Quem ainda não estuda sobre isso, tá? Quem já estuda, vai embora porque é sensacional. E aqui estuda 100% as emoções. Esse livro inteiro é Denise, sobre emoções. Oi. desculpa, o primeiro foi DNA milionário, que é a Nana. O Ah, segundo maravilhoso. foi o DNA da cocriação. E o Isso, então, terceiro é esse aí. e aí o terceiro é esse. Perfeito, gratidão. Tá? Então, aqui dentro desse livro, fala a pessoa que vibra no nível do medo, ela vê o mundo como perigoso, né? Então, ela vê perigo ali o tempo todo. Eu não vou fazer isso porque vai que não dá certo. Eu não vou entrar nesse projeto novo porque vai... A gente que trabalha com... Muita gente está aqui, que é da Junesse, a gente que trabalha com empreendedorismo, a gente lida com isso todos os dias. A pessoa não dá o passo, às vezes você vê todo o potencial na pessoa porque ela tem medo. Medo do desconhecido, medo de não dar conta, medo de dar errado. Ela vê um perigo ali, ameaçador e cheio de armadilhas. O medo se revela em insegurança. Olha o que a gente viu agora. Inibição e paralisação. Ou seja, nos paralisa, não permite a gente avançar, o que limita a evolução da consciência. Vocês perceberam a tabela de Hawkins? O medo em 100 Hz? Quanto mais a gente vai aumentando o nosso nível de consciência, a nossa frequência vibracional vai aumentando. E o medo faz o quê? Limita essa evolução. Limita a gente evoluir. A pessoa que vibra no medo se sente incapaz de chegar a um nível mais elevado sem ajuda. Porque ela está sempre precisando de quê? Olha, muleta. Ela sempre está precisando de gente para o tempo inteiro empurrar ela. Sempre o tempo inteiro. Vai, que você consegue. Ela não tem aquela força precursora dentro dela, aquela motriz, aquele fogo dentro dela. Gente, essa força, todos nós temos. Todos. A gente só precisa conectar com ela. Todos nós temos. A Liliana não tem mais do que a Ana não tem mais do que a Thelma não tem mais do que a Adriana. Todos nós temos. A gente só precisa conectar com ela, tá? Então, por isso, tende a buscar líderes fortes, pessoas que considera capazes de levá-los para fora da sua escravidão. E nesse sentido aqui, até porque ela explica isso tudo no livro, né? Esse sentido não significa que a gente não tem que ter lideranças, que a gente não tem que olhar alguém, admirar alguém, que a gente não tem que modelar alguém, não é isso. Mas é quando você joga a responsabilidade da sua vida para alguém. E aí o que ele diz, vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai, sem você ter senso crítico. Será que isso aqui é bom para mim mesmo? Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero? Né? Então, a gente tende a buscar, né, pessoas que vão tirar a gente dessa escravidão, razão pela qual o medo favorece a intenção de manipulação das pessoas por parte de instituições governamentais e, às vezes, religiosas. Eu não sei se vocês lembram, gente, mas há muitos anos atrás, existiu uma seita, que na época, não sei se era 2012 ou 2000, alguma coisa que disseram que o mundo ia acabar, que eu não me lembro agora, se foi 2000, 2012, que sempre tem essas profecias, né? 2000, que um líder religioso de uma seita, que eu não tenho noção do nome, nem quero saber, conseguiu manipular dezenas de pessoas a um monte, e todas se suicidaram juntas. Vocês têm noção do medo, o que faz? Porque o mundo ia acabar. Vocês têm noção disso? Onde o extremo chega, como que alguém com um poder, né, de persuasão, porque alguém que alguém admirava, muito forte, é capaz de mudar a sua forma de pensar. Tem noção disso?
e pelo qual sentimento que eles foram motivados a se suicidarem? Pelo medo. Pelo medo. Olha que louco. Então, é algo que a gente tem que expurgar dentro de nós, transformar dentro de nós. É DNA milionário, DNA da cocriação e DNA das emoções. Revelado das emoções, que é o último. Tá? E é isso. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, sobre o medo. Eu vou deixar salvo no YouTube, para que a gente possa ouvir mais, entender mais, anotar, se a gente quiser fazer alguma coisa, né? Quiser depois ter alguma dúvida e quiser me perguntar, todo mundo aqui tem meu contato, pode me perguntar. E eu vou abrir agora só 5 minutinhos, só se alguém quiser fazer uma pergunta, para a gente finalizar, porque já são 9h17, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Quem vai fazer primeiro? Abre, levanta a mão. Ai, que coisa linda ela tá ali, Regina. Quem quer falar? Se eu Queria consigo, você também agradecer, consegue. Essa daí. queria agradecer. Poucas pessoas sabem o momento que eu tenho passado. Em 2011 eu entendi que a minha vida não estava me fazendo feliz e que eu estava cada vez mais me afundando e justamente colocando a culpa nos outros, né? E em 2011 eu falei, eu assumo minha culpa, minha responsabilidade de todos os meus atos e eu vou mudar. E ali eu comecei a me olhar, a me amar, me respeitar e tudo mudou. Quando eu entendi que eu era responsável pelos meus caminhos e pelas minhas consequências, eu entendi que eu podia fazer mais. Ainda não cheguei onde eu quero, mas estou no caminho e encontrar essa família maravilhosa tem me dado muita força, porque eu consegui, já era tão boa que as pessoas já me viam assim, só eu não me via. E quando as pessoas começaram a falar o como elas me viam, eu falava, mas espera aí, essa não sou eu. Olha Eu a não me autoimagem vejo assim, distorcida, mas olha. olha a força que eu tenho. E aí ali me deu mais força de me olhar mais ainda para dentro de mim e entender que eu tenho que aceitar a potência que eu sou. O medo hoje não me paralisa mais. Ele é o meu combustível motivador para eu chegar onde eu vou e a diretoria me espera, a Duplo Diamante me espera, a Top Vendas me espera. E eu não sei ainda o que eu tenho que vencer, mas eu vou vencer tudo que tem pela frente. E teve uma pessoa que falou assim, eu ainda não consegui gravar o áudio porque eu não consigo me ouvir. Então, se ouça muito, se ame, se abrace, se olhe no espelho, porque você é forte, sim, independente do que te digam. Eu cresci ouvindo absurdos, eu fui abusada sexualmente, e isso não me limita, isso não me paralisa mais. E mesmo voltando ainda para casa onde eu sou humilhada, eu volto feliz e eu volto dizendo, eu amo vocês, e vocês não têm mais força sobre mim, porque eu escolho vencer, hoje e sempre. Gratidão. Que linda, gratidão pela sua participação. Olha, gratidão, que coisa linda. Gente, isso é libertação. Libertador. É libertador isso é libertador, quando você assume o que você vai fazer com aquela dor que te causaram, quando você assume como que você vai lidar com essa dor, né? E você sai da condição de vítima para a condição da pessoa, da autorresponsabilidade, da pessoa que vai ditar a vida dela. Ela podia se queixar, se continuar, mas olha o que fizeram comigo, piriri, parará, parará. E aí? É fato que ela viveu essa dor? É lógico, ninguém está diminuindo a dor de ninguém. É fato, mas o que ela vai fazer com isso? Ela vai deixar com que essa dor paralise ela o resto da vida dela? Ou ela vai ressignificar isso, transmutar isso, né? E hoje poder dar a quem talvez não tenha conseguido dar a ela o amor, né? Dar a ela ali algo, um tratamento diferente. Hoje eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu realizei sonhos, eu vivo para mim, porque só vivendo para mim e sendo feliz eu vou conseguir fazer outras pessoas felizes também. Perfeito, então, é o caminho de dentro. Eu consegui sentir esse amor que hoje eu sinto por mim, porque é libertador. Gente, que coisa linda, gratidão, gratidão pela participação, é isso, né? A nossa autoimagem, o amor que a gente tem por nós mesmos, isso é maravilhoso. E isso que você falou ali, que alguém leu, que alguém escreveu, né? Ouvir a nossa voz, né? Ouvir a nossa voz é algo muito importante, né? Quer dizer, você fazer esse caminho de amar, de se amar mesmo, porque tudo começa aqui dentro. Lindo, gratidão. Mas alguém quer participar?
Muito obrigada pela sua contribuição, Linda. Eu que agradeço. Mais alguém quer participar? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu levantei a mão aqui Ah, rapidinho. perdão. Não... Deixa eu falar bem rapidinho pelo tempo. Às vezes a gente não sabe o que causa dor, né? Como eu descobri a minha, era muito inconsciente, porque eu precisei visitar a minha história. Então, às vezes a gente precisa, assim, eu peço ao Espírito Santo, cada um, né, dentro da sua crença, que iluminasse a minha história e eu fosse aonde que estava isso, né? Colocasse luz ali, né? Para você enxergar. Colocasse luz. E às vezes não é na primeira vez, tá? Tem que, né? E aí eu foi muito doido, porque assim, eu tenho certeza que eu era uma pessoa que era para ter nascido, assim, muito abençoada, porque minha mãe teve 3 filhos e teve complicações nas 3 gestações. E antes de mim, ela teve um aborto espontâneo. Ela foi indicada quando estava grávida de mim abortar. E depois de mim, ela teve outro aborto espontâneo. Então, eu nasci entre 2 abortos e com indicação. Eu tinha que vir. E eu sempre me senti muito abençoada e grata. Sabe? Nunca, nossa, assim, pessoa abençoada. Só que, nessa visita à minha história, é impossível, é inerente ao ser humano o medo. Imagina se esse feto em algum momento não teve medo. É lógico que teve. Com certeza. Né? Então, a partir dessa visita, e não é assim também, descobriu, não é um passe de mágica, mas o autoconhecimento, para mim, foi através da espiritualidade, da religião e do autoconhecimento, cada um tem o seu caminho. Sim. Mas é possível conhecer, e depois que você conhece, é um outro processo. Mas primeiro tem que dar luz a isso, né? Sim, perfeito, exatamente, gratidão, é isso aí. A gente precisa saber de onde vêm as coisas, né? E para isso a gente precisa se permitir conectar, porque às vezes olhar a dor dói, não é? Até que ela seja curada, dói, gente. Botar o dedo na ferida que está aberta dói para botar o remédio. E por isso muitas pessoas não querem se conectar, porque elas querem fugir da dor. Só que elas não entendem que através desse processo é que elas vão ter a cura. Enquanto elas não olharem, enquanto elas não darem a luz, como você falou, botar o foco ali, iluminou, olha, então é isso aqui. Elas vão olhar, ela vai doer, mas você consegue transmutar aquilo. Ali o processo de começar a autocura, né? Se você não consegue enxergar de onde vem aquilo, você fica se enganando. Você fica se enganando. E fica tentando arranjar coisas fora. E não está fora, está dentro. E fica dando desculpa para todas as coisas, ou culpando todas as pessoas, ou culpando as situações, se eximindo daquilo dali, sem entender que, às vezes, isso é uma causa de uma situação XYZ, que vai, às vezes, te obrigar, né? Te obrigar, entre aspas, a perdoar alguém, a liberar aquilo dali, a soltar aquilo dali. É difícil isso? Claro que é. Mas quando você lembra e quando você tem a consciência de que todo esse processo é para você, não é para o outro, vai te libertar, não é libertar o outro, isso é algo surreal. Surreal, porque o perdão é isso. A gente sempre vai voltar no perdão, né? Porque o perdão é isso. O perdão é algo que liberta nós. É, entre aspas, um ato egoísta. Parece louco, né? Mas como assim, perdão? Porque você sabe que isso é para você. Não é pelo outro, não interessa o outro. Naquele momento, honestamente, não interessa o outro. Interessa o que você está sentindo. Interessa como que aquilo está te corroendo, como aquilo está te matando, porque está te matando, não é o outro. Às vezes o outro nem sabe, gente, que ele nos causou dor, ou que a gente nos permitiu ser causado. Tá? Mari Gottfried, para a gente terminar. Mãozinha para lá. Quando a gente tem uma autoimagem distorcida, como que a gente faz para mudar isso, para começar a enxergar de forma verdadeira? É só você me dizer não, para você mesmo, como que você quer se ver? Como que você quer se enxergar? Quem que você quer ser? Qual é essa pessoa que você quer ser? Você vai escrever num papel, faz um exercício que isso vai te ajudar. Num papel, como você se vê hoje? Quem é a Gottfried de hoje? Quem é? Mas seja honesta com você. Quem é a pessoa? É uma mulher que tem medo de tal coisa? É uma mulher que se sente insegura?
É uma mulher que não está feliz em tal coisa? É uma mulher que não consegue determinada coisa? Quem é a gosta? É uma pessoa que está rancorosa? É uma pessoa... Aí você bota os seus sentimentos, bota ali. Ou é uma pessoa que se doa demais para os outros? Quem é que coloca as pessoas na frente dela? Quem é a gosta hoje? Quem você gostaria de ser? Quem você quer ser? E aí você vai buscar, através de tudo isso aqui que a gente está falando, de acreditar nisso. Pode ser por várias coisas, pode fazer meditações, você pode fazer repetição, você pode fazer técnicas, né, de limpeza de crença, buscar ser aquilo dali. E autoafirmar a sua autoimagem. Autoafirmar a sua autoimagem. Então, quem é? Né? Quem é a Gottfield que você quer ser? Eu sou periri, pororó, periri, pororó. É essa pessoa que você vai ler todo dia para você. É essa pessoa que você vai afirmar todo dia para você. Até que seu inconsciente comece a acreditar que você é essa pessoa. Porque isso é um processo, gente. E por mais que as pessoas não acreditem no poder da repetição, ele é real. Ele é real. Foi assim que foi assim que as nossas crenças foram instaladas na nossa cabeça, a grande maioria delas. Né? Algumas por trauma, mas a maioria por repetição. De tanto a gente ouvia como eu não sei seu nome, que você não botou seu nome até aí, eu já me esqueci de novo. Qual é seu nome? Aqui está se eu posso, eu consigo. Se eu consigo, você pode. Qual é seu nome? Desirê. Desirê, perdão. Desirê. Igual a Desirê falou, né? Então, se ela foi humilhada, ela ouviu coisas, etc. e tal, ela acreditou por um tempo que ela era isso. Claro. Foi o que ela conhecia. Até o momento que ela decidiu, lá em 2011, né? 2012, decidiu fazer diferente. Então, quem é a pessoa que ela... Em 2011 eu dei o ponto final mesmo e ali eu falei, chega, e agora 2022, na verdade foi 2021, né? Ah, 2021 tudo. 2011 eu comecei a me entender e foram 10 anos aí de processo doloroso. Eu revisitei a minha história, eu entendi que eu não era nada daquilo que falaram. 7 anos de casamento, 7 anos longe da minha família, de certa forma, eu consegui construir quem eu realmente sou, que eu queria ser, e eu lutei para ser quem eu sou. E ali eu fui entendendo e criando o orgulho pela minha pessoa. Então, hoje, independente do que digam, eu sei quem eu sou. Então, hoje eu consigo voltar para a casa da minha avó, depois que eu me separei, mesmo ouvindo frases como: por que você não usou camisinha para evitar suas filhas? Porque eu as amo, porque eu as desejei, elas são os meus sonhos realizados. Então, por isso eu não usei camisinha. Então, hoje eu sei defender o que me faz feliz, as minhas realizações. E eu tenho muito orgulho de onde eu estou e do caminho que eu estou construindo. E hoje eu já não preciso mais agredir ninguém para defender quem eu sou, porque eu sou e ponto. É meu, ninguém me tira. Então, eu posso estar passando por um momento, mas ele é um momento que passará, assim como tantos outros passaram. Então, me entender, me amar, me respeitar, tem sido muito fundamental. Ainda tenho crenças limitantes, ainda estou me libertando de muitas coisas, mas hoje eu consigo me olhar no espelho e falar: cara, que orgulho de você, menina! Porque assim... É isso aí, olha quem eu sou hoje, é isso aí. É isso aí, é exatamente isso, né? Então é isso, Mari, você constrói essa autoimagem, você lê todos os dias sobre essa autoimagem. Você se vê, você se sente, lembra lá da visualização? Se sente como essa pessoa que você quer ser, mantenha essa imagem na sua cabeça por 68 segundos, pelo menos todos os dias, faça isso todos os dias, e busque coisas que vai te limpar daquilo que você não quer. Né? Eu não sei qual caminho que você vai buscar, cada pessoa tem o seu processo, né? Eu tenho os meus, cada um tem o seu, mas o mais importante é você conseguir perceber, e isso já é algo que perde força, porque quando sai do inconsciente e vem para o consciente, já perde força. Você já conseguiu perceber que você tem a autoimagem distorcida, que a sua autoimagem não é legal, né? Você não é aquilo que você se vê, você é algo muito maior, que você é o que você tem que ser, né? O que Deus te criou para ser algo muito maior. E quem é esse algo muito maior? Primeiro descobre quem você se vê, como você se vê. Quando você escrever tudo que você se vê, você vai olhar e você vai se chocar, porque a gente se choca quando a gente é honesto com a gente mesmo, né? Tá bom? Eu uso muito a gratidão, sempre que estou me sentindo a frequência baixar, agradeço por algo. É isso aí, perfeito. Gente, vamos fazer a nossa fotinha. Gratidão pela participação de vocês hoje. Vai deixar salvo no YouTube, se vocês quiserem enviar para alguém, tá? Que possa colaborar para a vida desse alguém. Vamos aqui, depois eu vou ler aqui.
É isso aí. Maravilhoso. Ó, vamos fazer a nossa fotinha então agora. Vamos lá? 1, 2, 3 e todos abertos? Já! Sensacional! Deixa eu ver se tá só se eu salvei aqui. Cadê? Foi. Ó, um beijo grande no coração de vocês. Tenham uma semana abençoada e maravilhosa. Um grande beijo. Deus abençoe a todos, tá bom? Tchau, tchau, queridos.